Fala aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês um pouquinho de como é que eu olho os gráficos, como é que eu faço uma análise pra day trade, digamos assim, sem pensar num prazo um pouco maior. Então, eu tava fazendo a minha análise sozinho, na verdade. Só que aí eu achei que seria um formato de vídeo interessante, pelo menos. Porque o que que eu acho? Eu acho que agora eu não vou errar isso aqui, que eu sempre erro. Primeiro eu queria dizer, como sempre, que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Por mais que eu não esteja online, ao vivo, no caso, não tem como vocês me copiarem, mas ainda assim eu queria enfatizar que isso aqui só é com propósito educativo, com o propósito de ajudar vocês e, enfim, fazer com que vocês entendam, porque eu sei que tem muita gente que entende, que olha para um gráfico e não entende nada, assim como eu olho para um código código, sei lá, código civil eu entendo, que eu sou formado em direito, mas códigos de TI eu não entendo nada, né? Então eu quero mostrar para vocês um pouco de como é que a pessoa faz uma análise do zero aqui, né? Como é que eu faço a minha análise no caso e ver se tem trade ou não tem trade, o que é que a gente pode fazer com isso. O diário já me diz claramente, né, que a gente quer pegar logo o novo all-time high, porque varreu essa liquidez, né? A Nasdaq, pretty much, tipo, realmente é muito assim. É... Tá, eu vou escrever aqui a TH, só pra vocês saberem. All-time high. É... No 4 horas, o que é que eu percebi? Que eu tava fazendo a análise na hora e aí eu decidi apagar toda a minha análise para refazer tudo aqui com vocês. A gente tá muito perto do all-time high. E muito provavelmente a gente vai buscar esse all-time high. Provavelmente hoje, inclusive, na abertura do mercado americano, às 10h30 da manhã, ou até antes. Porém, a gente já varreu essa liquidez daqui. E aí por isso que a gente sentiu essa queda. A gente sentiu, ó. Por quê? Porque a gente veio desde ontem à noite numa força, abrindo um gap de alta grande por causa do acordo entre os Estados Unidos e Irã, né? Que resolveram falar dele meia hora antes do mercado de futuros abrir, é óbvio, né? Para fazer com que o mercado suba. E aí, bom, aí foi diminuindo a força. Vocês conseguem ver que o candle forte, candle um pouco mais fraco, um pouco menos forte, mais fraco, menos forte, tal. E aqui ele já tá querendo meio que fazer uma, eu acho que chamam isso aqui de shooting star, que é como se fosse um candle, né? Basicamente um candle que ele finaliza, tipo, ele vai todo pra cima, mas ele finaliza, tipo, negativo, sabe? Ele finaliza. É um martelo, sei lá, que chamam também martelo, shooting star, eu não sei muito bem a nomenclatura de candles em si. Mas o que importa mais é isso aqui que eu tô comentando com vocês: é liquidez. A gente varreu a liquidez, a gente tá rejeitando um pouco dessa área aqui. Porque a gente varreu essa liquidez, a gente estopou muita gente, a gente estopou muito short. O stop de um short é uma compra, então teve muita gente comprando aqui. Só que não faz sentido.
O stop de um short de fato é uma compra. E o stop de uma compra é uma venda. Por exemplo, aqui, quem comprou aqui foi stopado, vendeu. Quem comprou aqui foi stopado. Aí quem comprou aqui estava vendendo aqui. Aí a galera vendeu que vendeu aqui, teve outra galera que chegou, comprou e subiu. Aqui seria o contrário, né? Aqui a gente estopou os shorts, então tem muita gente vendendo aqui, então deveria ter o quê? Ou melhor, o stop de um short é uma compra, né? Eu sou muito imbecil. Por isso que não tava funcionando, por isso que não tava fazendo sentido na minha cabeça, né? Tem muita gente comprando e aí pode entrar uma venda, né? Pode entrar uma venda do mesmo jeito que entrou uma compra aqui. Por sinal, eu tô muito indignado, depois eu mostro pra vocês. Eu fiz uns trades ontem de noite, só que eu tava muito cansado e acabei fazendo merda. Eu ganhei dinheiro, mas acabei fazendo merda. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde eu comprei. Eu comprei aqui, tipo, sei lá, no início. Bem no início. Dessa alta todinha. Só que eu saí antes, né? Aí, ó, a gente vai descendo dos tempos gráficos. Eu vou descendo os tempos gráficos, né? O que é que me diz que pode parar caso venha cair aqui? Caso continue essa queda? O que é que me diz que pode parar? Tem duas coisas pra mim. Tem duas coisas. Pra mim, a gente tem um Fair Value Gap no gráfico de 1 hora. Que o Fair Value Gap do 1 hora, ele já é legal, suficiente. Eu gosto do 1 hora e do 4 horas, assim como do 5 e do 15 minutos na Nasdaq. No 2 horas a gente tem Fair Value Gap também, inclusive. Então a gente pode deixar marcado meio que tipo assim, 1 hora/2 horas, só pra saber, sabe? Tem gente que não faz isso porque deixa o gráfico mais poluído e tal. E é verdade. Mas não chega a me atrapalhar, então tudo bem. Você marca o seu ponto de interesse, Point of Interest, que é o POI. Ou então eles chamam lá ou de Point of Interest ou de Conditions, né? Que isso aqui seria uma condição para uma compra, né? Não necessariamente você vai comprar aqui só porque tocou aqui e é isso, né? Existem outros raciocínios por trás. Tipo, você tem que ver como é que o preço vai chegar nessa região. Se vai ser muito reto, íngreme, se vai ser algo mais lento e tudo mais gradual, né? Mas aí, bom, a gente já identificou que vai uma liquidez, que a gente já está querendo cair, que a gente já tem uma condição aqui embaixo para ver se essa queda nos tempos gráficos menores aqui for um pouco mais lenta. Se a gente bater nesse Fair Value Gap e reagir dele, a gente pode, com certeza, dependendo de como for essa reação, fazer uma compra mirando aqui ou até mesmo ao time high. Tá? Aí vai de cada um. Talvez eu miraria aqui dependendo do risco retorno, mesmo sabendo que eu ganharia mais aqui, né? O meu alarme de acordar. São 7 horas da manhã. Então, outra coisa de interessante, só pra saber, tipo, não é tão imprescindível agora, mas é importante, é que é esse New Week Opening Gap, né? Que é New Week Opening Gap, que é basicamente gap de abertura da nova semana. É porque trade tem muita nomenclatura em inglês e tipo assim, é a nomenclatura correta, é a nomenclatura tipo que todo mundo usa, sabe? Então eu tento passar a nomenclatura correta pra vocês. Nomenclatura que realmente é o que é pra, sei lá, vocês conseguirem pesquisar na internet com o nome correto, digamos assim, né? Caso vocês queiram pesquisar. E aí, tipo, basicamente, assim, eu tô bullish, eu não tô bearish de jeito nenhum. A gente vem de uma abertura muito forte. Eu acho que a gente pode dar um pullback, um throwback, sei lá, o que eles chamam de retracement, é uma retração
pra... Inclusive, eu gostaria de ver uma retração maior, assim, aqui, pra depois a gente vir buscar o all-time high. Tipo, inverter esse Fair Value Gap aqui. E aí talvez eu até tentaria encaixar um short nesse caso. Se a gente, após inverter esse Fair Value Gap daqui, quando confirmasse, eu poderia tentar nessa retração, por exemplo, tentar encaixar um short até o New Week Open Gap. Seria uma possibilidade, uma estratégia, sei lá, um cenário. Porque no trade é isso. No trade você vai criando cenários. E como eu disse nos outros vídeos, eu gravei um vídeo ontem, mas eu não sei se eu vou postar porque ficou meio ruim, grande e tal. Que é o seguinte, trade, é bom você sempre criar cenários para os dois lados, tanto para alta quanto para baixa, né? Ontem aqui, antes de abrir, eu tava criando os meus cenários. Se abrir a semana em queda, eu quero que coma essa liquidez aqui, venha nesse Fair Value Gap, rejeite esse Fair Value Gap para eu poder comprar. Se abrir em alta, eu quero que varra essa liquidez desses topos aqui para vir num Fair Value Gap que tinha aqui de 2 horas e caia para eu shortar. Então eu tinha já os dois cenários. Agora eu não tenho muito cenário de short. E assim, eu tenho um cenário de long, mas eu não tenho um long agora, entendeu? Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo assim, só pra... Porque tipo, eu não tenho o que ser feito agora, especialmente. E aí, tipo, eu queria passar pra vocês a visão como eu olho um gráfico, que não é nada de outro mundo, nada de um bicho de 7 cabeças. As pessoas olham os outros com 10 telas e tudo mais e acham que é algo, tipo, impossível, assim. Tipo, trade é bem difícil, mas trade é bem difícil por causa do psicológico, porque mexe com o seu psicológico, não pela técnica em si, sabe? A técnica é difícil, mas tipo, pô, você que é um cara inteligente, ou é um cara que, tipo, sem brincadeira, assim, né? Sem querer criticar ninguém, nem nada do tipo, mas tipo, pô, se você não for um burro completo, assim, você aprende a técnica do trade, obviamente. Só tem gente que demora mais do que outros, e é normal, cada um tem seu processo, né? Assim como tem gente que demora, tipo, como eu, por exemplo. Eu tô vai fazer um ano de trade agora em agosto. E aí eu tô tipo, há vários meses que eu, tipo, nem questiono minha técnica. Tipo, minha técnica eu já sei e tal, eu já sei minha... Vocês têm que definir. Vocês têm que definir o que é que vocês querem operar. Vocês querem operar Smart Money Concept, SMC, SMC. Vocês querem operar ICT, que basicamente, tipo, sei lá, eu não sei muito bem a diferença dos dois. Eu considero os dois como se fosse a mesma coisa. Eu meio que opero os dois, sei lá, eu diria. Mas essa é a melhor forma de operar pra mim, SMC e ICT, que seria exatamente isso, de você ver liquidez, você ver Fair Value Gaps, você ver Order Blocks, Fair Value Order Blocks, você enxergar o gráfico dessa maneira por meio de liquidez e por meio de tendências, viés, por exemplo, aqui tava claro que ia cair de novo, olha, aqui tava claro que ia cair de novo, a gente vem de uma queda muito reta, a gente sobe sem força para subir, cria uma liquidez, cai, varre essa liquidez e vem buscar o quê? O fundo, pô, que é o alvo. O alvo é aqui. Então isso aqui é claro. Tecnicamente falando, não é difícil. Só que no início, como o trade é algo abstrato também, tipo, muitas vezes, como eu, assim, eu não tive ninguém pra estar me acompanhando no início, então eu não sabia o que era certo e o que era errado de fato, assim, pra eu chegar e perguntar, ei, isso aqui, tá certo? Eu tô fazendo minha leitura certa e tal. Então você tem que ir
aprendendo. O bom é que vocês, pelo menos, vocês têm a mim, a outros youtubers também, mas a mim com certeza. Se alguém entrar em contato comigo, quiserem falar comigo, como eu disse desde o início, eu estou à disposição para poder ajudar no que eu conseguir, no que for preciso, para tentar realmente ajudar vocês no trade, que eu sei que é algo bem difícil, mas que é algo que, tipo, bem legal, né? Que pode mudar a sua vida e tal. Então, como eu tava falando, você tem que definir sua estratégia, sabe? Você tem que definir como é que você vai fazer trade e fazer todos os dias a mesma coisa, igual. Como é que eu faço trade? Eu gosto, como eu já disse, de uma alta grande como essa. Aí eu vejo que tem um Fair Value Gap como esse. Eu vejo que tem uma queda que vem criando inducement, varre a liquidez, vem na condição que é um Fair Value Gap. Se eu quiser encaixar ainda mais, eu peguei num 50% de FIBO aqui, que é 50% desse movimento de alta aqui. Se eu quiser falar isso. E pegar uma continuação de alta, pô. Às vezes tem trades um pouco mais difíceis que eu pego na abertura do mercado americano. Por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar a abertura do mercado americano da sexta-feira. Por exemplo. Quarta. Quinta. Foi aqui, não foi? Foi. Aqui. Foi. Olha. Eu tenho que me achar porque eu tô me perdendo. Isso aqui é quinta. Isso aqui é quinta. Isso aqui é sexta. Pô, eu vou ter que circular, velho, pra não me perder. Tá. Onde é que abriu? 10h30. 10h30 abriu nesse candle aqui. Correto. O que é que eu já tinha visto antes da abertura do mercado americano? Nesse candle, abriu nesse candle aqui, tá? Eu tô no gráfico de 15 minutos. Eu vou mudar pro menor. Mas o que é que eu já tinha visto antes? Eu tinha visto que a gente tava com um Fair Value Gap do 15 minutos, bearish, que a gente já tinha varrido uma liquidez no pré-market antes de abrir o mercado, né? Isso aqui é o que eles chamam de SMT, que é como se fosse uma divergência bearish, no caso. Uma divergência que bearish é o que faz o preço subir ou cair, né? Divergência SMT é Smart Money Technique, a nomenclatura, né? E aí isso aqui é como se fosse um SMT, então você encaixa uma varredura de liquidez, SMT caiu, beleza, entregou uma queda boa. Entregou uma queda boa, você tá aqui, ó, 9,50, 10, não sei o que, você já tá meio que se preparando para a abertura do mercado americano. Por aqui. Aí você tá vendo o quê? Depois de todo esse contexto, depois de uma queda muito forte, como eu digo para vocês que eu gosto, uma queda impulsiva reta, como é que ele foi subindo? Com candles fracos de alta. Esse aqui foi mais forte, mas depois, ó, candles fracos de alta, candle fraco, candle fraco, candle fraco. Tudo pra quê? Mas por que que teve todos esses candles de alta? Para manipular o mercado, principalmente o varejo, que é quem não sabe operar, né, no caso, quem não sabe fazer trade, no caso, e tudo mais. E assim, eu olhei o 15 minutos e eu identifiquei o Fair Value Gap do 15 minutos. Nos 5 minutos não tem nenhum ponto de interesse. No 30 minutos, deixa eu só ver se tem, porque aí corrobora mais com a narrativa ou alguma coisa do tipo. Não, foi isso mesmo. A condição foi do 15 mesmo. O Fair Value Gap tava no 15. Tipo. E aí a gente vem pro 1 que é a execução, basicamente. A ideia do trade foi essa, né? Varreu liquidez antes, SMT entregou uma alta muito forte,
indicou pra mim que, além de entregar essa alta, inverter o fluxo pra quem gosta aí, né? Hoje em dia eu não olho tanto pra isso, porque eu já consigo identificar sem precisar colocar isso, mas inverter o fluxo de baixa agora, né? No tempo gráfico de 1 minuto. Voltou, fez esse movimento aqui pra quê? Manipular o varejo para a abertura do mercado, bateu no Fair Value Gap, e o que foi que aconteceu? Já entregou uma puta de uma porrada, né? Isso aqui seria um CISD, na minha opinião. Eu não sou tão bom com CISD, mas eu tenho quase certeza que isso aqui é um CISD. E muita gente não sabe o que é CISD. CISD é Change in State of Delivery, que é basicamente mudança no estado de entrega. A gente tava meio que numa entrega de alta e agora a gente voltou para baixo de novo. Entrega de alta por causa desse movimentinho aqui, certo? E aí a gente voltou para baixo de novo. Então, qual é o trade aqui? Simples. Estamos no 1 minuto, depois de todo esse contexto, rejeitou o Fair Value Gap, rejeitou espetacularmente bem. Olha o candle que fez. Deixa eu ver se no 3 minutos teve algum Fair Value Gap aqui pra gente inverter. A gente ainda teve um Fair Value Gap aqui, ó, do 3 minutos pra inverter. O que eu gosto disso aqui como gatilho, certo? Fair Value Gap também. Eu gosto de Fair Value Gap tudo que é jeito pra Nasdaq. Então, assim, quando eu comprar minha Ferrari, eu vou envelopar e botar um negócio assim, ó. Eu amo FVG. E aí, velho, é isso, tipo, o trade foi esse, não tem essa, todo o contexto foi todo desmistificado aqui pra vocês. Isso aqui é o Fair Value Gap do 3 minutos que foi invertido. A partir do momento que foi invertido e o candle fechou, você shorta, tipo, é reagir. Você shortou aqui, beleza. Aí você quer ver, pô, eu vou shortar até onde agora, né? Eu vou shortar até onde? Onde é que eu posso shortar até? Eu posso shortar até essa linha aqui, ó. Que é... Não é porque eu tô olhando que chegou aqui, não. É porque realmente isso aqui é uma liquidez, pô. Então, o cara pode shortar até 2 lugares. O cara pode shortar daqui até aqui, que o cara vai pegar 1.2 de risco retorno, ou seja, se o cara arriscou $500, o cara vai pegar 700, sei lá, digamos assim, 650. Dependendo do nível de acerto da estratégia desse cara, tá tudo ótimo, sem problema. Mas o cara que pegou essa liquidez aqui de baixo, ele pegou 2.64 de risco retorno, ou seja, se ele arriscou $500, ele pegou 1.000 e caralhada dólares em 10 minutos, de 10h30 a 10h40, literalmente na abertura do mercado americano. Então, tipo, esse é o trade, tipo, é o horário perfeito do dia de trade. Só que, tipo assim, é um pouco mais dinâmico, né? Você tá vendo que o negócio aqui é louco, entendeu? É uma volatilidade louca, assim. Você tem que saber o que você tá fazendo e tal, pra não tomar-lhe, entendeu? Mas aqui o contexto inteiro foi esse, tipo, sem mistério. Não tem mistério nenhum isso aqui. Mas voltando lá pra onde a gente tava, né? Eu já vou encerrar o vídeo porque pra não ficar muito grande. E aí, caso eu venha a achar algum trade aqui na seção de Londres, que nem é a seção de Londres, a gente tá meio que no intervalo de Londres e Nova York, né? Que Londres são London. São 11h15 da manhã. A galera ainda tá operando de 11h15 da manhã lá. Quando é meio-dia que eu acho que o volume vai diminuir. Aí olha que legal. Aí a gente vai olhando as coisas. Tudo que for passando, você vai olhando. O que foi que aconteceu aqui? Pô, pra olhar. Deixamos um topo.
que pode funcionar como alvo, liquidez externa. Liquidez externa é alvo. Da mesma forma, puta que pariu, vou ter que voltar lá tudo de novo. Da mesma forma como isso aqui é uma liquidez externa. Alvo veio, comeu o alvo, explodiu para alta de novo, porque inverteu o fluxo. Por quê? Porque já entregou o que tinha que entregar. Então é por isso que eu digo, você tem que saber aonde entrar e onde sair. Não adianta saber só onde entrar. Deixou essa liquidez externa alvo, então a gente tem algo para ter como alvo. Eu gosto disso. Além desse alvo, a gente tem o all time high também, né? Então a gente tem dois alvos, o que eu gosto disso. Eu não miraria muito esse alvo aqui, não vou mentir, porque meus trades são mais rápidos, por enquanto, pelo menos que eu tenho menos experiência. Eu gosto de passar menos tempo no trade e fazer tipo 1.5, 2 de risco retorno assim rápido e cair fora, porque às vezes a Nasdaq ela devolve tudo e te deixa no 0 a 0, te tira no 0 a 0, ou sei lá, te estopa até depois de tu fazer dinheiro e tipo sem necessidade. Deixou liquidez. Uma liquidez aqui de um fundinho. Tudo isso aqui é no gráfico de 5 minutos. Então se fosse no gráfico de 1 minuto era um pouco menos relevante, no 5 é um pouco mais. E quanto maior o tempo gráfico, mais relevante com relação à liquidez, né? Porque quer dizer que teve mais tempo trabalhando. Por exemplo, isso aqui tudinho é uma liquidez basicamente, sabe? Isso aqui tudinho é uma liquidez que tá sendo varrida por essa pernada aqui, que vai fazer um ABC. Isso aqui basicamente vai fazer um ABC. ABC já entra em Elliott, né? Tipo, isso aqui do BTC é o Wyckoff, ó. Que inclusive o BTC meio que acabou com minhas pernas ontem por causa dessa notícia do Irã. Wyckoff, para eliminar suporte, selling climax, automatic rally, secondary test. Aí fez o UA. E aí o que é que eu queria depois do UA? Que a gente viesse buscar o selling climax aqui, ó, para depois dar uma porrada e voltar pro bull market. Isso aqui eu estava interpretando como uma acumulação de Wyckoff, mas também pode ser interpretada como uma redistribuição de Wyckoff, como PS, SCA, RST, o T, o TAD, né? Poderia, se não tivesse essa notícia, na verdade, né? E aí teve a notícia ontem, eu tinha shortado aqui porque tinha me dado duas velas assim de confirmação legais e tal. Talvez eu tenha me precipitado um pouco, mas tipo, tinha me dado duas velas de confirmação legais e aí deu uma porrada por causa do deal que saiu Estados Unidos e Irã. Eu ainda posso considerar isso aqui como um A se isso aqui voltar a cair, e a gente ainda consegue considerar toda essa estrutura aqui como uma acumulação de Wyckoff, tá? Então, além de tem SMC que faz parte, que o Wyckoff faz parte do SMC, tem Elliott. Eu não uso muito Elliott, é difícil, eu não entendo muito, não consigo contar muito bem as ondas de Elliott. Então eu tô dizendo isso pra vocês porque não se matem porque não sabem Elliott. Tipo, é normal. Tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem se você não souber Elliott. Aqui eu já tô vendo um Fair Value Gap bearish, não vou shortar de forma alguma, mas é o que pode fazer com que o preço volte a querer cair, que é isso que a gente tá esperando, né? Por isso que a gente tá esperando nesse Fair Value Gap aqui. Pode fazer com que o preço caia. A gente tá no Fair Value Gap dos 5 minutos também, aqui, ó, pequenininho, aí tocou. Fair Value Gap do 30 minutos a gente tá também, ó. Entendeu? Então vocês têm que ficar navegando, pô, nos tempos gráficos e vendo e confluindo. Pô, se tá no Fair Value Gap do 30 minutos, do 15 minutos e dos 5 minutos, pô, eu vou pro 1. Se eu vier pro 1, por exemplo, eu vou simular aqui como se fosse um trade. Eu vou simular, certo? A gente tem um alvo, uma liquidez externa desse movimento,
E aí, eu não opero muito isso não, mas eu olho. A gente tem como se fosse um ombro, cabeça a ombro aqui, um oco. Se vier subir aqui pra fazer mais um ombro, cabeça a ombro. E aí, pô, pra gente vir buscar lá embaixo. O que é que eu quero? Basicamente, não muita coisa a mais. Se eu fosse shortar. Eu acho que assim, tá bom pra mim shortar agora. Eu shortaria agora. Foi um bom displacement, né? Fechou bem o candle. Eu viria buscar, tipo, essa liquidez externa. Mas como eu disse, eu não entrei na operação e nem vou entrar. Posso acertar, porque pra mim não faz sentido shortar agora o mercado. Porém, é só pra vocês entenderem, entendeu? Como é que funciona aqui, ó. Que bateu no 15 minutos, rejeitou, fez uma vela grande aqui, voltou, rejeitou o Fair Value Gap Bearish do 1 minuto, fez outra vela grande, confirmando que quer cair. E aí você shorta, bota o stop lá em cima, velho, e corre pro abraço, entendeu? Já já vai estar fazendo um de risco retorno, um de risco retorno vai ser tipo, eu que arrisco 200, vou começar a arriscar 200 essa semana, vou fazer $200 em 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 2, sei lá, sabe? Só que pode dar errado exatamente porque eu disse que, tipo, tamo tipo, numa tendência de alta, né, porra? Forte, né? Eu tô me mexendo aqui que eu tô morrendo de vontade no banheiro. Mas, véi, é isso. Tipo, eu não vou ficar esperando o resultado desse trade. Foi só pra mostrar pra vocês mesmo. Então, o que eu gostaria de ver o que eu gostaria de ver diante do que eu tô vendo aqui, né, no gráfico, seria cenário A. A gente varrer toda essa liquidez aqui, na verdade, né? Bater no Fair Value Gap e aí sim, daqui a gente, tipo, ter uma reação, sabe? E aí eu viria para 1 minuto e entraria exatamente como eu entrei dessa vez agora aqui, simulando para vocês esse short. Tipo, depois que entrar um candle de 1 minuto assim, forte mesmo e tal. Ou inverter um Fair Value Gap Bearish, como eu expliquei para vocês lá no outro exemplo que eu utilizei. Esse seria o cenário 1 para mim. Eu iria buscar esse alvo aqui. E cenário 2 para mim seria cair mesmo, sell off, né? Fazer um sell off mesmo, vender Nasdaq para vir, tipo, não fechar, mas mitigar o New Week Opening Gap. E depois, normalmente, a gente continua subindo. E aí, tipo, o alvo seria o all-time high, basicamente. Segundo cenário. E terceiro cenário é não acontecer nada disso, né? Não acontecer nada disso é, tipo, vindo nada e tal, me deixar na mão, explodir, pegar o all-time high e continuar subindo. E aí, o que é que eu vou fazer? Se isso acontecer, aí eu vou ter que olhar a estrutura para ver se eu consigo pegar uma retração aqui numa condição, num Fair Value Gap aqui do 5, do 15 minutos para pegar uma continuação de alta. Pronto. Então você tem que ir criando seus cenários. Para mim não existe nenhum cenário de short agora, então esqueça, entendeu? Tipo, olha, nenhum Fair Value Gap do 15 minutos tá conseguindo sustentar o preço de compra. E o Fair Value Gap diz muita coisa, ou seja, se esse preço aqui inverte esse Fair Value Gap, quer dizer que os compradores estão no comando do que os vendedores. Então, porra, como é que você vai vender? Sabe? Não faz sentido. Então, velho, é isso basicamente. Eu quis abrir essa sessão aqui só pra mostrar pra vocês a visão, como eu olho um gráfico, como eu faço análise, como eu penso, como eu raciocino, como eu observo liquidez, como eu, enfim, interpreto tudo isso, porque eu acho que tudo isso é um jogo de xadrez, é interpretação. Às vezes eu gosto muito de comparar como se fosse você olhar pro céu e olhar as nuvens, assim, pô. Cada pessoa vai ver um formato diferente de nuvem, cada pessoa vai ver um padrão gráfico diferente aqui e tal.
E cada pessoa vai ter sua análise, não quer dizer que a pessoa tá errada. Às vezes as duas estão certas, só que olham pro gráfico de uma maneira diferente, né? E aí, bom, é isso, pessoal. Eu agradeço quem ficou até aqui, até o final, mais uma vez. Eu peço para que, se vocês gostaram do vídeo, do conteúdo e tudo mais, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu pretendo permanecer postando esse tipo de conteúdo para tentar ajudar vocês e para a gente ir se aproximando cada vez mais, criando uma comunidade mesmo de trading e tudo mais. Porque eu acho que trading é algo muito, né, que as pessoas que não fazem trade acham que é a melhor coisa do mundo. É muito fácil, você entra, faz 10 minutos, tu acabou de mostrar que tu fez 10 minutos na sexta-feira, em 10 minutos tu fez tanto. É verdade, pô. Mas tipo, não é bem assim, sabe? Tipo, é monótono, é chato, é difícil, você, tipo, no início você perde muito também tipo, é bom você ter um ambiente pra descontrair, né? É bom você cuidar da sua cabeça, ter bons hábitos e tudo mais, porque realmente a sua cabeça boa faz com que você faça trade melhor. Você não precisa acreditar nisso, só faça, que você vai ver o resultado, tá? É isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. São 7:30 da manhã. Eu vim tentar compartilhar um pouco do meu conhecimento e é isso. Vamos começar a semana bem. Sessão de Londres, por enquanto, nada. Vamos ver se Nova York vai entregar alguma coisa pra gente aqui nessa semana. Tô olhando aqui as notícias e, tipo assim, hoje a gente não tem nenhuma notícia muito relevante, o que é interessante, porque não vai dar uma loucura no mercado, tá? É isso, pessoal. Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.